Gross, tu traz nessa atitude aí, nas tuas veias, os Beatles e os Stones. Mas quem veio primeiro e quem tu escuta mais? Beatles ou Stones? Pois é, quando eu tinha uns 8 anos de idade, eu fui numa sede social, num jantar lá com meus pais, e foi a primeira vez que eu ouvi os Beatles. O DJ botou lá, eu fui lá, perguntei para ele, o que é isso aí? Ele me mostrou o disco. Eu chamei meu pai, né, amanhã todo sábado de manhã a gente ia fazer umas compras e coisa e tal, né? O velho só vinha para casa fim de semana, daí fiz ele comprar para mim lá o disco chamado Os Reis do Yeah Yeah Yeah, dos Beatles, que é a versão brasileira do A Hard Day's Night, né? Daí dentro desse disco tinha um encarte com toda a coleção ali. E foi isso, eu não sosseguei enquanto eu não tive todos aqueles discos ali. Sério? Mas como eu era criança, eu tinha que tirar notas boas no colégio para ganhar um disco, né? Então, essa fissura pelos Beatles até na época me fez querer estudar mais para tirar notas boas, né? Como eu era criança, pré-adolescente ali, eu não tinha meu próprio dinheiro para comprar os discos, eu tinha que me comportar e incomodar meus tios e primos. Quando eu vi, estava lá com a coleção dos Beatles, e isso, né, os Beatles me levaram a querer conhecer os Stones, e daí os primeiros artistas que eu curti ali nessa época de pré-adolescente eram os Beatles, os Stones e o Dylan, né? Então, o Dylan bem lembrado. Durante um período eu ouvia só isso, né? E lógico, os Beatles solo ali, né? Era a época do John Lennon, né? Ele tinha voltado, lançado aquele disco Double Fantasy, tocava bastante na rádio, Just Like Starting Over e Woman, né? Então eu gostava bastante. E teve também a parte trágica, que também foi a época que ele morreu, então teve esse revival de Beatles e bastante programa na TV falando sobre, né? Então, mas respondendo outra pergunta, os Beatles vieram primeiro. E eu tenho a fase de ouvir bastante Stones, a fase de ouvir bastante Beatles, né? Então é uma coisa que nunca saiu ali do toca-discos.